Olá você que está aqui ligado com a gente nas redes sociais e hoje um dia muito especial, estamos lançando esse novo quadro aqui, Marcinho Convida. E convida quem? Para estrear, convidei uma convidada super especial para falar de um assunto muito importante, é a nossa colega e psicóloga Aline Dendena. Aline, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceitado esse convite e esse desafio junto com a gente. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar estreando então esse quadro, né, Convida, Marcinho Convida, um prazer estar com vocês hoje. Vamos de Faxinal dos Guedes para o mundo, né? Exato. A internet tem esse poder, né, Aline? E como é que você vê? Aline, antes de eu te perguntar sobre a influência da internet, eu quero perguntar, quem não conhece, quem que é a Aline Dendena? Então, eu sou a Aline, sou psicóloga, há mais de 10 anos atuando como psicóloga clínica, atuava também como psicologia social durante um período, atualmente exclusivamente como psicóloga clínica, atuo então no presencial aqui em Faxinal, né, e também como psicóloga clínica online, né, com atendimentos online, já entrando, né, também nesse assunto que vamos conversar sobre a influência, né, de como online hoje as mídias sociais, a informação está sendo difundida de uma forma bem mais ampla, né, para toda a sociedade através da internet. Olha só, Aline, eu estava acompanhando as suas redes sociais, inclusive você compartilha muito conteúdo seu, Aline, que às vezes, como a gente estava falando aqui antes da gravação, que às vezes a pessoa ela tem um certo bloqueio, uma dificuldade para procurar ajuda, especialmente eu digo o homem, né? O homem, eu não sei se você concorda que é mais resistente, eu não vou abrir o jogo e tal. E todos nós temos aquele dia ruim. Psicólogo Sim. Também tem? Tem dia ruim também? Somos todos humanos, né? Então todos temos. Exatamente. E então, como é que você vê, aproveitando já para a gente falar aqui no digital, como é que você vê essa influência do digital e o seu trabalho também, como que pode contribuir nessa forma? A informação é um poder, né? Então, quanto mais informação nós temos hoje em dia, mais fácil nós temos também o acesso, né, a tratamentos, a diagnósticos, enfim, como um todo. E uma das possibilidades maiores hoje de conseguir chegar até as pessoas é através do celular, né, que é o que as pessoas têm à mão todos os dias através da internet. Então, essa possibilidade de trabalhar com as mídias, de trazer informação através das redes sociais, vislumbrando essa possibilidade, né, de trazer um conhecimento que até então era só para algumas pessoas que acessavam isso, agora de uma forma gratuita e aberta para todo o público. Exatamente. Aline, tem alguma área assim que a gente pode comentar que as pessoas mais te procuram, tipo alguns efeitos que você acha assim hoje, que as pessoas mais procuram, tipo, um exemplo, se você puder abreviar algum problema assim? Hoje as demandas de atendimento maiores são em relação a transtornos de ansiedade, né? Então transtornos de ansiedade generalizada, algumas fobias, transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né? Que acabou surgindo também em função da pandemia, né? Com todos esses cuidados, não é a causa, né? Do TOC, claro, mas apareceu também muito nessa fase, transtornos depressivos também, enfim, são grandes, né? Os problemas mentais, né? Os problemas de saúde mental que as pessoas hoje em dia, desde antes já tinham, mas que hoje em dia buscam atendimento. Mas as grandes demandas são em relação à ansiedade e depressão. Inclusive, podemos compartilhar, a doutora Aline também já venceu e vem batalhando com a ansiedade. Todos nós, como eu falei, tem dias que a gente está ansioso, seja no mundo dos negócios, seja nos nossos relacionamentos pessoais, e a ansiedade faz parte, como você falou, nós somos seres humanos. Sim. Aline, você também conseguiu superar esse quadro? É uma luta diária? Como é que é? Dá para contar um pouquinho sobre como psicólogo também, como pessoa, como é que você encara isso? É importante compartilhar isso, porque mesmo sendo psicóloga, mesmo atuando na área da saúde mental, a gente tem os nossos desafios diários também, né? Então, a própria escolha da minha profissão foi em função, né, de ter buscado ajuda ainda na adolescência, quando eu passava por crises de pânico, né, que é em decorrência também da ansiedade, e o quanto o tratamento naquele período me auxiliou, né, e até hoje, né, a psicoterapia, quando a gente sente a necessidade de estar buscando, também auxilia. Então, sim, né, tive também meus problemas com ansiedade, dentro dos transtornos mentais a gente não fala em cura, né, não fala em superação, a gente fala em remissão dos sintomas, porque quando se trata de ansiedade, depressão, qualquer outro transtorno, a gente precisa estar monitorando os nossos sintomas o tempo todo, né? Então, assim, buscando a saúde mental como um todo. Então, a gente fala em remissão dos sintomas, né? E não em cura da ansiedade ou da depressão. Maravilha. Isso te incentivou a ser psicóloga ou não? Com certeza. Foi o motivo da escolha da profissão, né? De entender que é uma profissão que pode levar uma qualidade de vida para as outras pessoas também, como trouxe para mim. Que maravilha, que bom, né, Aline? Eu acho que além do lado profissional, você compartilha também disso de a gente poder, de certa forma, contribuir na vida das pessoas, né? Todos nós, claro, necessitamos do nosso lado profissional para suprir nossas necessidades,
ter a nossa renda, mas você acredita muito no poder, no ser, em poder ajudar um pouco mais o próximo? Tu acredita muito nisso, né? Com certeza. Tanto é que as pessoas hoje buscam o meu trabalho pelas postagens que eu acabo fazendo, né, ajudando elas a identificar que aquele problema que elas estão passando vem de outras pessoas também, que aquilo não é exclusivo delas, e às vezes é isso que afasta a pessoa de buscar o tratamento. Né, quando ela pensa que aquilo é um problema só dela, a vergonha de compartilhar aquilo. E através das redes sociais a gente consegue mostrar de que isso é um problema comum, né, de que muitas pessoas têm esse mesmo problema e buscam tratamento, o que ajuda elas a ter uma melhor qualidade de vida, ter uma vida com mais razões para viver, né. Que maravilha, você que está acompanhando essa entrevista, estamos aqui com a doutora Aline Dendena, ela é psicóloga, e nas redes sociais, Aline, como é que te encontra lá para acompanhar suas matérias lá? Então, a principal rede que eu utilizo hoje para difundir informação é através do Instagram, né, no perfil é @psialinedendena. Que maravilha, né, Aline? A internet tem muito esse poder, né? A gente sempre diz que a internet é ruim, a gente às vezes até ouve, a internet é coisa do capeta, né? Eu digo assim, que tudo ali na internet, eu hoje sou uma pessoa que estudo muito mais hoje, através da internet, que fornece muito conteúdo. Eu acho que está muito na nossa busca, né? Se tiver coisa ruim, vai ter coisa ruim, como tem coisa boa, né? Todos, né, se nós formos ver todos os aspectos da nossa vida, ele precisa ter um limiar de utilização, né, usar pouco ou usar muito é uma escolha, né, então o exagero, os extremos é o que faz mal, né, assim, o que a gente utiliza dentro de um limite é sempre benéfico. Maravilha! Nós estamos no mês de setembro, estamos aqui, hoje é dia 23 de setembro, com a Aline, e vamos entrar num assunto bem delicado, porque eu acredito que é um assunto que é pertinente ao momento, é um assunto que é comentado, inclusive vamos falar sobre suicídio, é bem delicado sobre isso. Aline, eu queria que você me respondesse, para quem está nos assistindo, o que é o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo é uma campanha que foi criada pela Associação Brasileira de Psiquiatria e também pelo Conselho Federal de Medicina para trazer a público o mês de setembro como um mês de reflexão à prevenção ao suicídio, né? Pensando na saúde mental como um todo. Dentro da saúde mental nós temos o mês de janeiro, que é o janeiro branco, então traz os aspectos positivos, né, de buscar saúde mental, e o mês de setembro, então Setembro Amarelo, que vem tratar especificamente sobre a prevenção ao suicídio. É importante também assim destacar, Márcio, que dentro dessa temática, né, tem um mito de quanto menos se falar em suicídio, menos isso vai atrelar, né, as pessoas a cometerem o ato, enfim. Mas é o contrário, né, quanto mais nós falamos, quanto mais informação nós difundimos, menos casos acontecem, né? Então esse mito de que não falar é melhor, na verdade, de fato é um mito, né, porque quanto mais falarmos sobre o assunto, melhor é. Aline, quais são as taxas de suicídio e é um problema sério? Sim, o suicídio hoje ele é visto como um problema de saúde pública, né? E essa estatística vem pelos números mesmo, né? Então, no Brasil, hoje a gente tem uma taxa de 36 suicídios por dia, né? Se nós formos pensar de uma maneira mais ampla, no mundo, né, 1 milhão de pessoas cometendo suicídio por ano, né? A gente tem uma taxa também de que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no planeta. Né? E é a segunda causa de mortalidade entre jovens de 15 a 29 anos. Então é um problema, né, gravíssimo, um problema de saúde pública mesmo. Exatamente. Eu perguntei sobre as taxas, se é um problema sério, mas queria que você fosse objetivo. O que é o suicídio, na verdade? Então, o suicídio é uma maneira consciente, deliberada e intencional de acabar com a própria vida, né, de tirar a própria vida. Pensando sempre que o suicídio, ele não é o ato de acabar com a vida, mas ele é acabar com o sofrimento que a pessoa está passando naquele determinado momento. A pessoa que está passando por esse sofrimento tão intenso, ela não tem um juízo, né, de pensar em outras possibilidades de acabar com o sofrimento. E acaba que ela só visualiza, né, o fim do sofrimento com o fim da própria vida. Então, o suicídio é isso, é o tirar a própria vida de uma maneira intencional. E é totalmente contra aquilo que a gente tem como instinto natural, né, que é um instinto de sobrevivência que vem dos nossos antepassados, né, então é o contra um instinto natural, né, o acabar com a vida deliberadamente. Exatamente, que na verdade não está resolvendo o problema, está criando um outro, né, porque você vai deixar daqui a pouco um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa, filhos, então o problema acredito que só aumenta para aqueles que ficam também, né, Aline? Exato, mas o sofrimento da pessoa ele é tão grande que a pessoa ela não consegue olhar para esses
outros fatores, né, que poderiam ser uma rede de apoio, né? Então, assim, a pessoa está pensando em acabar com o sofrimento dela e ela não consegue visualizar essas possibilidades, né, de família que seria um apoio, por exemplo. Maravilha. Compartilhando, o ser humano ele tem esse diferencial. O que diferencia ele dos outros seres vivos? O diferencial é a linguagem, né? A nossa capacidade de raciocinar, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de fazer planos, a nossa capacidade de olhar para o futuro, olhar para o passado, de refletir sobre as coisas, né? Então, nós somos os únicos seres vivos, o ser humano é o único ser vivo que tem essa capacidade, né, de raciocínio. É positivo, claro que é, né? Porque é o que faz a gente ter uma vida, né, funcional, porém, ao mesmo tempo, é o que faz com que a gente se angustie com as questões do futuro, com questões de culpa do passado, enfim. Então é essa linguagem que acaba gerando um sofrimento e às vezes ele é tão intenso que acaba levando a pessoa a pensar em acabar com a própria vida. Tem uma explicação para isso? O suicídio, ele não existe uma explicação, né, assim, ele é multifatorial, é dessa forma que a gente chama. Multifatorial por quê? Né? Porque a gente não pode dizer que o suicídio existe só apenas uma causa. Então eu não posso dizer que porque eu acabei um relacionamento que esse sofrimento vai levar a pessoa ao suicídio, ou que eu perdi o emprego e vai levar ao suicídio. Ele é multifatorial. Então ele traz a história de vida dessa pessoa, né, tudo que ela viveu na vida dela, as crenças que ela tem, fatores hereditários, então a genética influencia também muito, fatores biológicos, né, toda a produção hormonal de neurotransmissores, né, também influencia, às vezes os transtornos mentais sem tratamento, né, também podem influenciar na questão do suicídio, né, acabar com a própria vida. Então a gente nunca diz que é só uma causa, a gente fala que ele é multifatorial, né? Uma série de fatores que podem levar a pessoa a cometer suicídio. Maravilha, Aline, eu compartilho muito hoje, Aline, eu sou uma pessoa que tem muita fé, sabe, eu acredito em Deus plenamente, num Deus vivo, sabe, que Ele é magnífico, mas também acredito que a gente precisa ser racional, ter uma fé racional, tem horas que a gente precisa procurar um médico, procurar um especialista, mas também a fé, eu digo assim, que Deus, Ele escreveu lá na Bíblia, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, foi aquilo que você falou no início, a gente claro quer, mas também ele escreveu, nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então eu quero comentar um pouquinho nessa sua visão, fé, profissional, como que você vê a causa desse sofrimento tão grande, e você aí na sua explanação, acredito que você também, né, usou um pouco da Bíblia, que é a palavra de Deus, como é que você faz essa análise? O sofrimento, ele é inerente à vida humana, né? Então, usando a Bíblia como um exemplo, talvez não um exemplo religioso, mas um exemplo histórico, na Bíblia já tem, né, diversas histórias de sofrimento. Então, a gente não consegue dividir o ser humano, né, ou tirar o sofrimento da vida humana, né? O que a gente consegue perceber é que a diferença entre uma pessoa que tem um olhar mais positivo para o sofrimento e pessoas que acabam tendo um olhar mais catastrófico, um olhar mais negativo para o sofrimento, é isso que acaba não determinando, mas direcionando, né, a pessoa nesse sentido de vida. Vou citar um exemplo só para clarificar. Se duas pessoas perdem um emprego, talvez para uma pessoa ela vai ter aquilo como uma nova possibilidade, né, de expandir, uma nova possibilidade de talvez um trabalho empreender, um trabalho autônomo, buscar até empregos em outra área, então ela vai sentir essa perda desse emprego como algo positivo. Já outra pessoa, uma perda no mesmo emprego, ela acaba olhando para isso como o fim da trajetória profissional dela, vai olhar para isso como se ela não conseguisse mais prover o sustento da família e vai gerar um sofrimento muito intenso, né? Então não é o sofrimento em si, mas é a visão que nós temos desse sofrimento. Olha só. Aline, então você acredita, como é que a fé, você acredita que ela pode contribuir num tratamento assim? Sim, a fé, principalmente as questões culturais e religiosas, que elas têm esse desencorajamento ao suicídio, né? Ela é um fator de proteção, sim. A fé é um fator de proteção. Maravilha. Só eu estava ouvindo você e outro dia alguém contou uma historinha que tinha um cavalo que caiu num poço, não sei se você já sabe, e aí o pessoal, não, morreu, e começaram a jogar terra no cavalo. E o cavalo, conforme chegava à terra, ele se balançava, e a terra foi caindo debaixo das patas dele e ele foi subindo até o ponto dele sair do poço. Então, é uma certa analogia para os problemas, como você falou, às vezes encarar um problema como o fim de tudo ou como um recomeço, né? Exato. E eu creio que a vida ela recomeça todos os dias, né? Tipo, eu digo hoje, na casa dos 40, estamos aprendendo, estudando coisas novas. Como a gente falou, hoje a mídia digital, a nossa forma de viver, se nós pegar nosso avô, nossa avó, nossos pais, mudou muito, né, Aline? Isso influencia, hoje você atende desde crianças até idosos? Sim.
todas as faixas etárias, né, de vida, desde criança até idosos, e claro, são etapas de vida diferentes, e precisa ter um olhar diferente para cada etapa, né, mas a premissa principal, principalmente da abordagem teórica que eu utilizo, que é a terapia cognitiva comportamental, né, é uma abordagem da psicologia, né, uma abordagem dentro da psicologia, que é exatamente isso, assim, a visão que a gente tem para as coisas, para as situações, né, então, em cada determinada fase de vida, a gente vai ter uma maturidade diferente para enfrentar aquilo, né, mas é a nossa visão que vai determinar o caminho de como olhar para aquilo. Maravilha. Podemos mensurar a sensação desse sofrimento intenso, ainda que nós estávamos falando aí mais relacionado ao suicídio? É difícil, assim, é até importante trazer isso porque pessoas que não vivenciam a ideação suicida ou o suicídio, né, nenhuma tentativa, elas não têm dimensão do que é esse sofrimento. Por isso que é tão importante a gente quebrar esse mito, né, de que as pessoas falam que é falta de Deus, que é só não pensar nisso, que é só mudar os pensamentos, porque quem não vive não sabe. Né? Então é difícil mesmo mensurar. Mas eu trouxe uma fala de uma psicóloga americana chamada Marsha Linehan. Ela é psicóloga e ela foi diagnosticada com transtorno de personalidade borderline. E ela passou por um internamento. Nesse internamento ela criou uma teoria, né, assim, uma forma de tratamento para as pessoas que passam por essa desregulação emocional tão grande. E eu trouxe uma fala de um livro dela que eu acho que vai exemplificar um pouquinho para que a gente que não tem essa vivência possa estar percebendo a intensidade dessa dor. Então na fala dela ela diz assim: é como se a pessoa estivesse presa em uma sala pequena, com paredes altas que são totalmente brancas. A sala não tem luzes ou janelas. A sala é quente e úmida. O calor fervente do chão é terrivelmente doloroso. A pessoa procura por uma porta de saída para uma vida que vale a pena ser vivida, mas não consegue encontrá-la. Arranhar as unhas na parede não adianta. Gritar e bater não traz ajuda. Cair no chão e tentar desligar não dá alívio. Orar a Deus e a todos os santos que a pessoa conhece não traz salvação. O quarto é tão doloroso que aguentá-lo por mais um momento parece impossível. A única porta que a pessoa consegue encontrar é a do suicídio, e o impulso de abri-la é muito grande. Então é angustiante só a leitura, né? Exatamente. Imagina passar por essa situação e sem o apoio, né? Assim, tendo pessoas ao redor que não ajudam a buscar um tratamento. Maravilha. Tem tratamento, Aline? É possível? Como é que é o tratamento de pessoas com essa intenção? Geralmente, assim, o tratamento ele é combinado, né? Então, o tratamento é com psicoterapia e com medicação. Dentro da psicoterapia, que é a parte que eu tenho mais habilidade, né, para poder estar falando dentro da psicologia, o primeiro passo é a gente buscar, então, razões para que a pessoa encontre razões para continuar vivendo. Até no final, assim, a gente pode deixar um link compartilhando um instrumento que a gente utiliza muito e que ele é de uso geral, serve até mesmo para pessoas que não têm ideação suicida para ver, para olhar para a vida com um sentido maior, né, e essa ampla gama de possibilidades que a gente tem de razões para viver. Ele é um instrumento que ele traz 48 razões para viver. Então, nesse instrumento a pessoa vai avaliando, né, questões familiares, questões de trabalho, de rede de apoio, de amigos, de relacionamento, questões próprias, né, pessoais dela, e certamente desses 48, né, fatores, ela vai conseguir encontrar um fator que seja uma razão para ela continuar vivendo. Então, é nessa linha, né? Além disso, a mudança, a reestruturação cognitiva que a gente fala, né? Então, que é a mudança da forma de pensar, que é olhar para esse sofrimento de uma forma mais funcional, né? Uma forma que venha trazer mais clareza para a pessoa, né? Eu costumo dizer que as pessoas, quando elas estão passando por um sofrimento muito grande, assim, é como se elas estivessem usando uma lente de um óculos suja, né? Então, nessa lente, elas só conseguem olhar com aquela sujeira, né? Com aquela distorção. E que com a psicoterapia nós vamos limpando essa lente e ela vai conseguindo olhar para a vida com mais clareza, né? Com mais, de uma forma mais concreta e não com tanta distorção. Que maravilha. E esses fatores podem ser aí uma rede de apoio, conexão com amigos, familiares, por aí vai? Sim, a gente tem dentro né, da prevenção ao suicídio fatores de risco, né, que são os fatores que podem levar a pessoa a cometer suicídio, e os fatores protetivos, né, então são fatores que vão auxiliar a pessoa a não chegar a esse ponto.
Dentro dos fatores de risco, a gente tem o contrário disso, né, Márcia? A gente tem, então, quando a pessoa é muito isolada, vive sozinha, os próprios transtornos mentais sem tratamento, pessoas mais impulsivas, mais agressivas. Então, esses são fatores de risco, né, para o suicídio. Já os fatores protetivos, então, são uma rede de apoio, né, de familiares, de amigos, de colegas de trabalho, né, então pessoas que validam o sentimento e o sofrimento dessa pessoa que está passando por esse momento difícil. A própria espiritualidade, né, auxilia muito, como eu falei antes, assim, crenças religiosas, culturais que desencorajem o suicídio. Então muitas pessoas acabam não pensando em suicídio por crenças religiosas mesmo, sim, né, da compreensão que a própria religião tem com... Seria uma crença, nesse caso, positiva. Com certeza, positiva, né, positiva. E além de também encontrar uma rede de apoio, né, sim, dentro da igreja, dentro de... Você se sentir incluído, vivo, exato, né, naquele... Exato, isso mesmo, né, então é um fator protetivo, sim. Maravilha. Aline, quais são os sinais que as pessoas podem dar para que quem é familiar, quem convive com essa pessoa possa estar de olho? A gente tem mais um mito dentro dessa questão do suicídio, é que às vezes as pessoas falam, né, comentam que quem fala não faz, né, e é um mito, de fato. As pessoas, elas dão sinais o tempo todo, e às vezes nós, né, sociedade, enfim, pessoas próximas, somos levianos com esse sentimento da pessoa, e acaba, né, é só pensar diferente, né, assim, você está exagerando, e na verdade a pessoa está dando sinais. Então seriam sinais de dia a dia, assim, né, frases às vezes que a pessoa usa, né, de dizer assim, eu tô cansado de viver, eu gostaria de dormir e não acordar mais, se eu pudesse cavar um buraco e ficar lá, eu ficaria, né, eu quero sumir. Então são frases de alerta. Na maneira de agir, às vezes ligação, né, uma ligação inesperada, como um agradecimento, despedidas, cartas de despedida, mensagens de despedidas também são um alerta. A compra de alguns objetos também, a gente precisa ficar atento a isso, medicamentos, né, em excesso também é um fator. E também algo que é bem importante estar ressaltando é que às vezes a pessoa passa dias e dias em crise, né, muito triste, trazendo todo esse sofrimento, esse desespero, e numa determinada manhã ela acorda bem, né? Então a família até fica feliz nesse momento, né, pensando que tá melhorando, tá bem, tá dando sinais de melhora, mas é nesse momento que a preocupação tem que ser maior, porque geralmente é o momento em que a pessoa consegue perceber que ela acabaria com o sofrimento cometendo suicídio. Né? Então, esse é o momento, antes, com certeza, também de buscar ajuda, mas esse é o momento crucial, né? Buscar ajuda psicológica, na emergência dos hospitais, de postos de saúde, psiquiatra, né? Pessoas, rede de apoio, enfim, o que for de melhor acesso, de acesso mais rápido é o momento, né? Inclusive, gostaria de falar que a gente tem o Centro de Valorização à Vida, que é através do telefone, né, o número 188, então a pessoa diz que esse número de telefone e é um acolhimento telefônico para esse momento, né, de conseguir conversar com a pessoa e de ajudar ela a mediar essa situação até que ela consiga buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, né, médica no momento ali, né, emergencial. Estamos aqui então com a psicóloga Aline Dendene, estreando esse quadro super maravilhoso. Aline, gostei muito aqui de você ter compartilhado um pouquinho. É claro que a gente podia ficar aqui com a Aline falando por muito tempo, porque a área da psicologia, como a Aline falou, abrange muitos e são muitos assuntos. Mas a Aline vai voltar, tenho certeza, em outras oportunidades para falar sobre isso. Ela que falou da sua superação, falou como profissional, como humano, então acho que foi muito bem, Aline. Quero te agradecer. E aqui eu estava vendo, Aline, que tem uma passagem na Bíblia, no livro de Eclesiastes, que fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo aquilo que você passou contribuiu para que hoje você fosse uma profissional que pode passar, além de atender o paciente, e você poder dizer, eu também senti isso, eu sei como é que é, vai ter dia que vai dar vontade de desistir, vai ter dia que você vai acordar super animado e tá tudo bem. Então acho que isso contribuiu para o seu bem, eu acredito que é nessa linha, e também lá fala que Deus nos deu talentos, e que bom que você entendeu esse talento que Deus te deu e você está compartilhando para salvar vidas, que é o maior propósito, né? A vida do ser humano vale muito. E todo mundo, seja quem for, não importa o seu passado, se você decidir hoje que você quer um novo começo, fazer uma nova história, inclusive pela Bíblia, Deus fala que Ele apaga os seus dias. Tu começa uma vida nova daqui para frente. E assim é na vida, né? Você decidiu, não, hoje eu quero recomeçar. Vou procurar uma psicóloga para me orientar, vou procurar um médico para fazer um tratamento, vou me cuidar mais do visual. Todo mundo, né, Aline? Tudo que faz bem, eu acho que é legal. Então, é nessa linha de relacionamento que eu gostaria que você deixasse uma mensagem como profissional, como pessoa, e do fundo do coração te agradecer muito por essa oportunidade. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, Márcio, é isso que a gente visualiza, assim, não é tanto a origem daquilo,
né, daquilo que a pessoa está vivenciando, mas assim, como é que nós vamos enfrentar isso daqui para frente, né? Então, de fato, é isso, assim, as nossas superações, elas vêm para nos auxiliar a crescer, né, a ter experiências de vida, né, até por questões cerebrais, assim, de plasticidade, a gente vai, né, melhorando a cada dia quando a gente decide fazer isso, né? Mas a mensagem final que eu quero deixar, assim, dentro desse assunto, né, do mês de Setembro Amarelo, para as pessoas que estão passando por esse sofrimento, eu compreendo que muitas vezes elas acabam por não ter razões, né, de não conseguir enxergar razões para viver, mas que um tratamento efetivo vai auxiliar muito elas nisso, né, e que a gente pode ter, sim, qualidade de vida, que a gente pode ser resiliente, que a gente pode enfrentar as coisas da vida com muito mais qualidade, com muito mais discernimento, né, e sofrendo menos, né, aceitando o sofrimento, mas entendendo que para frente a gente consegue, né, ter uma regulação emocional, que a gente consegue construir habilidades sociais, habilidades emocionais para enfrentar a vida, né. E para as pessoas, né, familiares, assim, que fiquem atentos, porque é um momento em que a família, que a pessoa em sofrimento precisa muito do apoio da família, dos amigos. Então, aquele amigo, às vezes, que faz tempo que você não conversa, que acabou, às vezes, desistindo da faculdade, desistindo de estudar, que não tem mais frequentado o trabalho, ou aquela rede de futebol, né, aquela rede de amigos, assim, que deixou de frequentar, né, fique atento. Às vezes é uma pessoa que está precisando de ajuda, né, que está precisando de uma ligação, que está precisando de apoio, e você, fazendo e dando esse passo, daqui a pouco pode ser a razão pela qual a pessoa vai se permitir continuar viva, né? Então, isso que você colocou, assim, a psicologia vem muito para contribuir, né? E poderíamos mesmo ficar muito tempo falando, que tem muito assunto, né? Mas nós, enquanto seres humanos, né, enquanto amigos, enquanto filhos, enquanto pais, a gente pode contribuir muito com a vida do outro também, né? Validando os sentimentos dessas pessoas. Então, quero agradecer, né, a oportunidade de poder conversar com vocês hoje, de poder fazer essa troca contigo, me colocar à disposição também para as pessoas que se sentiram tocadas, né, por essa conversa, para responder questionamentos, para responder perguntas, para poder estar auxiliando, para, né, ser uma mão também, uma razão para que essa pessoa possa continuar vivendo com qualidade, né, e buscando mais qualidade e leveza nessa vida, né. Então, agradeço a oportunidade, desejo sucesso, né, com o Marcinho Convida, porque são essas oportunidades de a gente conhecer pessoas e de disseminar, né, conhecimento para quem está buscando também. Maravilha, e todo dia estamos aprendendo, né, Aline? A gente nunca sabe, todo dia está aprendendo algo novo, e eu também creio que a melhor forma de aprender é contribuir, né? Então você contribuiu com um assunto super interessante. Muito obrigado também, sucesso, Deus te abençoe. Se precisar, também estamos por aí. Obrigada. Beleza, encerramos então. Marcinho Convida com a psicóloga Aline Dendena.